Dizem sempre que ela não se importa, que você deve simplesmente seguir em frente e aceitar a derrota de cabeça baixa. Mas e se eu te dissesse que ela se importa sim? E se eu te dissesse agora mesmo que o silêncio dela não é uma demonstração de confiança, mas sim de puro terror interno? Ela não está te ignorando porque superou a sua existência ou porque encontrou alguém superior. Ela está quieta porque está esperando pacientemente nas sombras. Esperando para ver se você ainda está preso na teia, ainda desesperado, ainda jogando o jogo emocional que ela desenhou. E no exato segundo em que você fizer o movimento errado e demonstrar fraqueza, você prova que ela tem total razão sobre você. Mas hoje, nas frequências do canal Estoico Cru, esse ciclo patético acaba. Se você está ouvindo essas palavras, é porque você chegou ao limite de ser manipulado. Você cansou de desperdiçar sua energia vital e sua paz de espírito com alguém que se alimenta da sua reação como um vampiro emocional. Você está prestes a aprender como o silêncio, não um silêncio magoado, mas um silêncio puro, calculado, estoico e perfeitamente controlado, se torna um movimento de poder definitivo na sua vida. Esta é a anatomia de como você inverte o roteiro. É assim que você faz com que ela questione tudo o que achava que sabia sobre você e sobre si mesma. E é assim que você se afasta com o seu poder, o seu respeito próprio e a sua dignidade intactos. Antes de mergulharmos nas profundezas dessa tática implacável, preste muita atenção. A teoria sem a prática é apenas um entretenimento passageiro para os fracos. Se você quer dominar a aplicação exata dessa filosofia nas suas dinâmicas e parar de ser feito de tolo, o e-book O Silêncio que Faz Ela Respeitar Você foi forjado especificamente para isso. É um guia prático, cruelmente honesto, de estoicismo aplicado a relacionamentos. Ele é focado puramente em te ensinar autocontrole, postura e a preservação inegociável da sua dignidade masculina. O link está fixado nos comentários para aqueles que estão prontos para agir e parar de reclamar da própria sorte. Adquira e estude. Agora, concentre-se na verdade que está prestes a ser revelada. Todos os dias, milhões de homens acordam e caem exatamente na mesma armadilha previsível e desgastante. Alguém com quem eles se importam repentinamente se afasta, esfria, cria uma distância artificial e de uma hora para outra toda a realidade muda. O chão desaparece. Eles se pegam checando a tela brilhante do celular a cada 3 minutos, em um estado de abstinência, analisando obsessivamente cada palavra dita na última conversa, cada pausa, cada visualização no story do Instagram, procurando significados ocultos onde não há nada além de manipulação. Epicteto, o escravo que forjou a própria liberdade através da mente e se tornou um dos maiores mestres estoicos, disse uma vez que se alguém entregasse o seu corpo ao primeiro desconhecido que passasse na rua, você ficaria furioso. Mas você entrega a sua mente e a sua paz a qualquer um que decida te provocar ou te ignorar. E você faz isso sem pensar 2 vezes. Por que você aceita essa escravidão moderna? As relações contemporâneas foram sequestradas pela ansiedade digital e pela busca doentia por aprovação. O segundo em que você reage a um afastamento deliberado, você entrega a sua coroa. O segundo em que você persegue alguém que escolheu se afastar, o seu valor despenca para abaixo de 0. Você pode se pegar pensando que se não agir agora, se não mandar aquela mensagem enorme perguntando o que você fez de errado, ela vai desaparecer para sempre e você a perderá. Essa é a mentira covarde que a sua carência sussurra no seu ouvido na calada da noite. A lógica estoica destrói esse medo infantil em segundos. Pense comigo de forma fria e racional. Se a permanência de alguém na sua vida exige que você abandone a sua honra e rasteje implorando por migalhas de atenção,
Essa pessoa nunca pertenceu a você. Ela é apenas uma inquilina abusiva habitando a sua mente de graça. E está na hora de você realizar um despejo brutal. Se você sente o peso absoluto dessa verdade no seu peito, comente a palavra liberdade abaixo para afirmar o seu compromisso inquebrável com o domínio da sua própria mente. Ela espera que você reaja. Esse é o núcleo da estratégia dela. Ela atrasa as respostas de propósito. Ela se torna fria, indisponível, como uma estátua. Talvez ela costumasse te mandar mensagens de bom dia cheias de afeto. E agora você recebe apenas o vácuo gelado. Talvez ela costumasse fazer planos para o final de semana. E agora ela está sempre convenientemente ocupada. Mas observe o comportamento paradoxal dela. Ela ainda assiste a todos os seus stories minutos depois de você postar. Ela ainda encontra maneiras sutis e calculadas de ser vista, garantindo que você note que ela está saindo, se divertindo, parecendo impecável em fotos estrategicamente planejadas. Ela está esperando um pagamento emocional da sua parte. Ela está esperando o momento inevitável em que o seu autocontrole racha sob a pressão do vácuo. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos, e que perceber isso é encontrar a verdadeira força. O distanciamento temporário dela é apenas um evento externo. É um fenômeno climático fora do seu controle. A sua reação, o seu desespero em perguntar se está tudo bem, é a sua mente falhando miseravelmente com você. No momento em que você escorrega, perde a paciência e manda aquela segunda ou terceira mensagem consecutiva, ela vence o jogo. Ela sabe com absoluta certeza que ainda tem você na palma da mão, preso na coleira invisível da validação dela. Ela sabe que não perdeu o seu fascínio, e isso significa que ela pode continuar brincando com a sua sanidade, testando exatamente até onde você aguenta ser tratado como uma opção de segunda classe antes de quebrar. A esmagadora maioria dos homens quebra. Eles entram em um pânico silencioso e destrutivo. Eles pedem desculpas por ofensas que sequer cometeram, apenas para apaziguar o silêncio. Eles buscam água em uma fonte que secou de propósito. A mulher moderna não respeita esse comportamento frágil. Ela já o espera como padrão da maioria dos homens fracos. E quando ela finalmente vê esse desespero pingando das suas mensagens, o interesse dela evapora instantaneamente. Entenda uma regra fundamental da psicologia humana e do poder. Uma mulher só joga esses jogos de ausência e frieza com um homem sobre o qual ela ainda não se decidiu. Ela faz isso com um homem que ela ainda está testando no laboratório das emoções. Um homem que ela, no fundo, não respeita completamente. Ela quer testar a sua fundação. Ela quer ver se você é o tipo de homem cujo mundo inteiro gira em torno da atenção dela para se sentir inteiro. O segundo em que você prova, com suas atitudes reativas, que você precisa dela para respirar, o jogo acaba. Agora, ela não está apenas se afastando para testar você, ela está correndo para longe. Porque você acabou de dizer a ela, da maneira mais patética e clara possível, que a atenção dela é o seu suporte de vida e que sem ele, você desmorona como um castelo de cartas. Mulheres não têm a menor capacidade de amar ou perseguir homens que desmoronam sob pressão. Elas perseguem o inabalável. Elas perseguem aquele que, como a rocha descrita pelo imperador romano, permanece firme e indiferente enquanto as ondas quebram furiosamente ao seu redor. Mas o que acontece quando você subverte a expectativa dela? O que acontece quando você não reage, quando você absorve o golpe e não emite um único som? O seu silêncio quebra o controle dela de uma maneira violenta e inesperada. O silêncio absoluto é aterrorizante para a mente não treinada.
É exatamente por isso que a sociedade moderna é patologicamente viciada em estímulos constantes. É por isso que as pessoas afogam a si mesmas no barulho infinito das redes sociais e em distrações vazias, porque elas não suportam a ideia de sentar no silêncio e enfrentar os próprios demônios no espelho. Sêneca nos advertiu milênios atrás que toda a nossa infelicidade e angústia derivam da nossa completa incapacidade de sentar sozinhos e em paz em um quarto. Quando você fica em silêncio, você força essa mulher a fazer exatamente isso. Você a força a sentar no próprio vazio que ela tentou usar como arma contra você. Ela esperava que você corresse atrás, tropeçando nas próprias pernas. Ela esperava que o ego inflado dela fosse massageado pelas suas mensagens confusas e carentes. Agora, a balança de poder capotou. Agora, é ela quem está checando a tela do telefone muito mais do que você. Ela está rolando obsessivamente pelas conversas antigas, tentando mapear o exato momento em que ela perdeu o controle absoluto sobre a sua mente. Ela pode tentar encenar com maestria que não se importa. Ela pode postar fotos sorrindo com outras pessoas, sair com as amigas para os lugares mais badalados, fazer questão absoluta de que chegue aos seus olhos que ela está supostamente vivendo a melhor e mais livre fase da vida dela. Mas por trás do vidro da tela do celular, quando as luzes se apagam e o quarto fica em silêncio, a realidade é outra. Ela está esperando secretamente para ver se o teatro dela funcionou. Você pode usar o contra-argumento comum e medroso de que se você a ignorar, ela simplesmente vai se esquecer de você e encontrar um substituto. Destrua esse pensamento agora. Se a lealdade ou o interesse de alguém dependem da sua constante humilhação e esforço unilateral, essa pessoa nunca teve valor real para estar ao seu lado. O seu silêncio, a sua indiferença estoica, não a afasta de você de forma injusta. O seu silêncio a expõe. O mesmo aperto sufocante no peito que você sentia enquanto esperava a mensagem dela chegar, ela agora está sentindo em dobro, esperando a sua reação que nunca vem. Aquele medo silencioso de que ela perdeu o controle, de que você talvez já tenha seguido em frente, se torna o arquiteto da dúvida na cabeça dela. E essa dúvida profunda é o que faz o orgulho dela sangrar. É essa incerteza que a corrói por dentro. Eventualmente, a pressão do não saber se torna insuportável para ela. Ela vai tentar recuperar o terreno perdido jogando uma isca. Não será um pedido de desculpas grandioso. A arrogância dela não permitiria. Será uma mensagem preguiçosa, casual e covarde. Algo genérico como: espero que você esteja bem, ou vi algo que me lembrou você. Esse é o teste definitivo que 99% dos homens reprovam no instante em que recebem a notificação. O homem fraco vê essa migalha podre de atenção e o seu cérebro inunda de dopamina. Ele pensa erroneamente que venceu a guerra. Ele acredita que ela finalmente percebeu o erro terrível que cometeu. Ele responde em questão de segundos, com entusiasmo. E no exato momento em que ela recebe aquela resposta rápida e ansiosa, ela suspira aliviada, sorri para si mesma e desaparece novamente na névoa. Por quê? Porque ela não voltou para resgatar a conexão com você. Ela voltou única e exclusivamente para alimentar o próprio ego faminto. Ela precisava apenas checar a fechadura da gaiola e confirmar que você ainda era um prisioneiro obediente, aguardando as ordens dela. O silêncio verdadeiro, o estoicismo aplicado na sua forma mais crua, exige que você observe essa isca balançando na sua frente e escolha, com total domínio das suas faculdades mentais, não morder. A ausência de resposta, a rejeição passiva, é a resposta mais ensurdecedora e violenta que existe. Se ela realmente percebeu o valor que perdeu, se o arrependimento for real, ela não enviará iscas preguiçosas. Ela baterá na porta com ações concretas.
Até que isso aconteça, a sua única linguagem deve ser o nada. Porque no momento em que a sua ausência se torna uma realidade palpável e inquebrável, ela começará a duvidar de si mesma de maneiras que nunca experimentou antes. Ela achava que tinha todo o tempo do mundo para brincar com as suas emoções. Ela acreditava firmemente que você estaria sempre lá, congelado no tempo, esperando, pairando na borda da atenção dela como um satélite, pronto para entrar em órbita ao menor sinal de que ela pudesse se importar novamente. Ela convenceu o próprio ego de que não importava o quanto ela o empurrasse para longe, o quanto ela testasse a sua paciência, você permaneceria leal à fantasia dela. E agora o eco do seu silêncio está destruindo essa narrativa. Uma mudança microscópica começa dentro dela. Uma dúvida rastejante que começa imperceptível, mas que se alimenta do vazio. Começa com um pensamento simples e inocente. Por que ele não me mandou nada? Um pequeno flash de curiosidade genuína. Então, conforme os dias passam e o seu silêncio se mantém monolítico, essa curiosidade apodrece e se transforma em tensão. A tensão evolui para a pergunta que destrói o ego feminino. Será que eu julguei mal o valor dele? Será que ele realmente não precisa de mim? E essa tensão logo se transmuta na emoção mais poderosa de todas. O medo. O medo paralisante de que ela calculou mal a jogada. O medo de que ela assumiu que você era um homem fraco comum, quando na verdade você era uma fortaleza. Nada abala mais o alicerce de uma mulher do que a percepção súbita de que ela pode ter deixado escapar um homem de alto valor por pura arrogância. Na mente dela, você deveria ser previsível. Você deveria agir como todos os outros caras da lista de contatos dela que imploram por migalhas. Ela esperava que você lutasse, que você justificasse o seu valor para ela. Mas você não fez nada disso. Você simplesmente retirou a sua presença de forma cirúrgica. Você entregou a ela o desconhecido absoluto. E o desconhecido, como sabiam os filósofos antigos, é a força que mais consome a mente humana. A mente não suporta perguntas sem respostas. E agora, a ironia do destino é que ela é quem está buscando desesperadamente por respostas nas entrelinhas do seu silêncio. Ela começa a vasculhar as suas redes sociais, não apenas uma vez, mas com uma obsessão silenciosa e doentia. Ela está checando para ver se você está online, escaneando cada detalhe em busca de mudanças, novas fotos, novas conexões, uma energia diferente exalando de você. Ela pode não curtir as suas postagens. O orgulho dela ainda é um obstáculo alto demais para permitir isso. Mas ela está observando atentamente como um falcão. Ela pode não enviar uma palavra sequer, mas ela está pensando em você incessantemente. Sêneca dizia que nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é exatamente isso que você impôs a ela. O silêncio faz com que a imaginação dela crie cenários terríveis, onde você já a substituiu, onde você já atingiu um nível de paz que ela não consegue compreender. E quanto mais o seu silêncio continua inabalável, mais fundo a lâmina da dúvida corta a confiança frágil dela. Ela recorre às amigas, as mesmas amigas que provavelmente disseram a ela para relaxar, porque você voltaria rastejando como todos os outros sempre fazem. As mesmas amigas que riram sobre como você era apenas mais um cara hipnotizado pela atração dela. Mas agora, até mesmo elas estão começando a se perguntar o que aconteceu, porque quanto mais tempo você passa sem reagir, mais inegável se torna a verdade brutal de que você simplesmente não precisa mais dela. E isso a aterroriza profundamente, porque o poder mudou de mãos de forma invisível. Agora, ela está questionando a própria atratividade, o próprio valor. E nada faz o ego de uma mulher entrar em espiral mais rápido do que a autodúvida induzida pela rejeição silenciosa de um homem que ela achava ter dominado.
Ela começa a reprisar cada interação na cabeça dela, como um filme em looping, procurando o exato momento em que ela foi longe demais. A última mensagem que ela enviou com desdém, a última vez que vocês se viram, a última conversa que tiveram. Tudo começa a parecer diferente na mente dela quando iluminado pela luz fria da sua ausência. E quanto mais ela pensa sobre isso, mais ela começa a perceber algo que o orgulho dela lutou até a morte para não admitir. Ela tomou você como garantido. Ela presumiu que tinha você trancado no porão emocional dela. Ela presumiu que poderia simplesmente voltar quando sentisse vontade ou quando ficasse entediada. Ela presumiu que você era feito da mesma matéria fraca de todos os homens desesperados por validação que vieram antes de você. Mas agora, diante da parede intransponível do seu silêncio, ela não tem mais essa certeza absoluta. Se você alguma vez já foi o homem que cedeu a essa pressão, que quebrou o próprio silêncio para aliviar a ansiedade dela, deixe um comentário dizendo "eu não recuo" e assuma hoje que você nunca mais será o alívio temporário do ego de ninguém. Essa dúvida profunda não fica contida apenas na mente dela. Ela começa a transbordar para as ações. De repente, ela está testando as águas de novo. Ela não vai te dizer abertamente que sente a sua falta. Lembre-se, o orgulho dela a impede de ser vulnerável e honesta, mas ela começará a fazer pequenas coisas calculadas, jogando sinais sutis como migalhas de pão em uma floresta escura, procurando qualquer sinal de que ela ainda tem acesso à sua atenção. Ela vai curtir uma foto antiga, ela vai enviar uma mensagem curta sobre algo sem importância. Ela vai comentar em algo aleatório que você compartilhou. Talvez ela até finja que enviou uma mensagem acidentalmente, destinada a outra pessoa, apenas para ver se você vai morder a isca e iniciar o diálogo. O homem fraco, aquele que não entendeu uma única palavra da filosofia estoica, agarra essa migalha como se fosse um banquete. Ele acha que esse é o grande momento de redenção. E no segundo em que ele se estica para pegá-la, no segundo em que ele dá a ela a menor indicação de que ainda está de plantão esperando ordens, ela se retrai novamente. Porque agora ela tem a resposta que buscava. Ela não quer realmente voltar para você, ela só precisava saber que ainda podia. Ela só precisava provar para si mesma que você ainda estava ao alcance da mão. Esse é o ponto onde a maioria esmagadora perde o jogo e perde a própria alma. Eles deixam a dúvida quebrar a disciplina. Eles confundem a curiosidade mórbida dela com interesse genuíno. Eles presumem que só porque ela está espiando pelo buraco da fechadura, ela está pronta para derrubar a porta e entrar. Mas assistir não é perseguir. Curtir não é se arrepender. Mandar mensagem solta não é valorizar. Uma mulher que realmente se arrepende de ter perdido um homem não envia migalhas covardes. Ela torna a intenção dela óbvia. Ela não manda um oi sumido. Ela diz claramente que cometeu um erro terrível. Ela não curte a sua foto esperando que você venha atrás. Ela te diz que sente a sua falta e que foi tola. E até que isso aconteça com todas as letras, a sua resposta deve ser o mais absoluto e profundo silêncio. Porque o silêncio mantém a dúvida viva, e a dúvida é o que a faz questionar as próprias escolhas. Mas a verdadeira beleza, a vitória final do homem que estuda e aplica os ensinamentos do estoico cru, é que no momento em que ela finalmente estiver pronta para admitir que estava errada, você já terá seguido em frente e não olhará para trás. Enquanto ela estava ocupada duvidando de si mesma, lutando contra a própria mente, você estava construindo o seu império. Você estava focando em si mesmo, destruindo as suas fraquezas, forjando o seu corpo com ferro e suor, elevando o seu nível em todas as métricas imagináveis. Você não estava sentado na escuridão, implorando para o universo trazê-la de volta. Você se tornou intocável, e esse é o maior e mais doloroso arrependimento que ela sentirá na vida.
Não apenas ter perdido você, mas ter perdido a versão invencível de você que ela nunca teve a honra de conhecer. E então, chegamos ao ponto crítico onde ela tenta te puxar de volta com força. Ela odeia perder. Ela não suporta a sensação de que calculou mal a jogada e deixou algo de imenso valor escapar por entre os dedos dela. Na narrativa que ela criou, ela era a diretora do filme e você era apenas um figurante. Ela acreditava que poderia ditar os termos, criar o distanciamento frio, e você reagiria exatamente como os outros, tentando consertar algo que você não quebrou, tentando provar que ainda estava interessado. Mas você evaporou, e isso a abala até o núcleo. A incerteza a domina, e a incerteza significa que ela não tem mais as rédeas das suas emoções. O pânico de não ter mais você a leva a agir. Ela vai tentar escalar a intensidade dos testes. Ela vai mencionar memórias que sabe que possuem peso emocional. Ela vai fazer postagens indiretas desenhadas milimetricamente para te provocar. Ela pode até mesmo começar a interagir com outros caras publicamente de forma encenada, apenas para ver se consegue arrancar uma fagulha de ciúme de você. Ela fará qualquer coisa, jogará sujo, apenas para forçar uma reação. Porque qualquer reação sua, seja de raiva ou de carência, significa que ela ainda exerce poder sobre o seu estado de espírito. Mas é aqui que você prova que está em um patamar que ela não consegue alcançar. Você não reage, você não responde. Você ignora o teatro infantil. Você sabe exatamente o que ela está fazendo. Você entende, com a clareza de Marco Aurélio analisando os inimigos no campo de batalha, que isso não tem absolutamente nada a ver com o valor que ela dá a você, mas sim com o orgulho ferido e a necessidade doentia dela por validação. E você não será mais a fonte que alimenta o ego dela. No momento em que você deixa de ser a rede de segurança emocional dela, no momento em que ela sente a perda real e definitiva, ela é forçada a encarar a verdade nua e crua. Ela tem que decidir se vai lutar por você como uma mulher madura ou se vai aceitar que você se foi para sempre. E a realidade implacável é que se ela nunca esteve verdadeiramente investida em você desde o começo, ela vai simplesmente se afastar, o que é um grande livramento para a sua vida. Mas se ela perceber o erro colossal que cometeu, ela não enviará indiretas. Ela aparecerá de verdade. E quando ela o fizer, você terá o poder total e irrestrito. Você decidirá se ela merece sequer um segundo do seu tempo, porque agora a sua validação vem de dentro do seu próprio autodomínio. Isso nos leva à maestria final, o desapego emocional. Tudo, absolutamente tudo na sua vida muda no momento em que você se desapega. O desapego é a forma mais elevada de poder documentada pelos grandes filósofos. É a diferença brutal entre os homens que ditam os próprios termos e os escravos modernos que passam a vida inteira reagindo às emoções instáveis dos outros. Se você não dominar a arte de não precisar de ninguém para se sentir completo, você estará sempre à mercê das decisões alheias. Você continuará sendo o fantoche que se pergunta o que fez de errado enquanto ela vive a vida dela sem pensar em você por um único milissegundo. O estoicismo nos ensina que não precisamos adicionar nada externo para nos sentirmos plenos. Nós apenas precisamos remover a ilusão de que essas coisas externas nos definem. A verdade crua e desconfortável que você precisa aceitar agora é que você não precisa ter ela de volta. Você não precisa reconquistá-la. Você não precisa provar nada. Você precisa deixá-la ir. As mulheres não sentem desejo, respeito ou atração por homens emocionalmente fracos e carentes. Elas sentem atração pela força absoluta, pela certeza, pelo homem que não precisa delas para existir. O homem que não precisa da atenção dela se torna um desafio, um enigma raro,
o homem que ela lamentará profundamente ter perdido. Você deve se tornar a escolha inalcançável, não a opção conveniente. Essa maestria do desapego transcende os relacionamentos românticos. Ela molda os seus negócios, as suas amizades e a maneira como o mundo inteiro te percebe. Quando as pessoas sentem que não podem te abalar, que não podem usar táticas de manipulação barata contra você, o nível de respeito que elas te oferecem muda drasticamente. Você se torna uma fortaleza ambulante em um mundo cheio de pessoas fracas e dependentes de aplausos. A verdadeira vitória nunca foi reconquistar a atenção dela. A verdadeira vitória foi o homem forjado em ferro e disciplina, no qual você se transformou quando parou de buscar a aprovação do mundo. Se você está finalmente pronto para assumir esse poder, para se tornar intocável e abraçar a mentalidade do nosso clube de membros e de todos aqueles que buscam a verdade sem filtros, inscreva-se no canal agora. Apoie essa mensagem para que mais homens sejam despertados desse sono profundo de humilhação. E antes de sair, grave essa promessa na sua própria mente digitando nos comentários: eu sou intocável. Escreva, internalize e viva essa verdade. Porque a partir deste exato milissegundo, é exatamente isso que você é.